Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar, programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2, né? Só para lembrar vocês aí. E o tópico é Dois Médiuns. E hoje vamos ler o item 56, na companhia deles dois que estão aqui comigo, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela, sempre ela. Que Jesus nos conduza. Maria de Fátima Miranda. Então vamos lá. Capítulo 2, o tópico Dois Médiuns, item 56. Allan Kardec diz: de todos os meios de comunicação, a escrita é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e que permite mais desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente. Falávamos no programa anterior, né? Terminamos falando sobre isso, à época de Kardec, e claro que a espiritualidade tinha todo um planejamento, e era necessário que assim fosse. Era muito mais comum você encontrar os médiuns psicógrafos. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia você encontra mais os médiuns falantes ou psicofônicos. Claro, audiência, porque a época de Kardec ainda era um início e necessitava-se de registros. Certo? Então daí vem a difusão, ou a presença, ou a utilização da psicografia como um meio de comunicação mais usual e que permitia também, de forma mais simples e rápida e cômoda, o desenvolvimento da doutrina, da revelação espírita. A época, através da psicografia, era praticamente um documento. Em tal reunião, tal médio filtrou tal mensagem. Depois veio o audiovisual, não é? Que agora tem as lives aí. Vai chegar o momento que o benfeitor vai simplesmente, o amigo espiritual vai se apresentar do lado. Eu tinha comentado no último programa, né? O primeiro gravador de voz está dizendo aqui o seguinte, na internet. No ano de 1877, o inventor norte-americano Thomas Edison desenvolve o primeiro aparelho prático de gravação sonora, onde o som era registrado por meio de uma agulha que riscava um cilindro de cera. Nesse sistema, os sulcos feitos pela agulha, quando novamente percorridos, revelavam a gravação feita. Era algo ainda muito rudimentar. 20 anos após a edição do Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, não era uma coisa... Parece um disco de vinil com a agulha rodando. Não era uma coisa prática, né? Então, em 1860, também teve uma gravação feita com fonoautógrafo. Esta é a primeira versão apresentada ao público, que parecia ser a voz de uma garota cantando uma canção. Então, quer dizer, não tinha como Kardec executar o trabalho dele, senão pela psicografia. Então os espíritos fizeram o quê? Fizeram com que nascessem vários médiuns com aptidão para a psicografia. Mas hoje em dia, com a tecnologia e a facilidade, a gente não pode mais dizer que a psicografia é mais rápida. Para Kardec era o mais cômodo e mais rápido naquele momento. Hoje em dia, com certeza, seriam os médiuns falantes. E sabe lá mais Deus o que virá no futuro. Né? Com a transcomunicação também aí. O pensamento e os sentimentos ajustados no bem serão a porta de entrada para que os benfeitores se apresentem de forma ostensiva. Item 57. Para obter a escrita, serviram-se no princípio de intermediários materiais, como cestinhas, pranchetas e etc., munidas de um lápis.
E aí recomendo essa leitura do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 13, item 152 e seguintes. Continua Kardec. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiuns de escrever diretamente com a mão, como nas circunstâncias ordinárias. Aí pergunta-se, por que os espíritos não foram direto? Porque era mais fácil e mais prático. Por quê? Porque na realidade era primeiro preciso comprovar a independência da inteligência que estava ali produzindo o fenômeno. Então, quando se escrevia através da cestinha, da prancheta, você via claramente que tinha uma independência ali. Só que era muito lento, era muito complexo. E depois o médium percebeu-se que eles, segurando o lápis, ele conseguia reproduzir o que os espíritos queriam nos passar. Mas se eles começam pela mão do médium, ia gerar uma dúvida. Quem está escrevendo é o médium e não o espírito. Isso aí vem ao encontro daquilo que e continua sendo uma grande necessidade, que é a credibilidade nas comunicações. Quando nós vemos esse método inicial das pranchetas, como apontando letras, etc., nós temos ali sobre a prancha, aquele objeto móvel, nós temos a mão de vários médiuns. Então perde um pouco aquela ideia de que era um médium que estava escrevendo, porque era a participação de todos que ali estavam, né? Então é também uma necessidade inicial da credibilidade daquilo que estava sendo transmitido pela espiritualidade através da participação de vários médiuns que faziam esse movimento desse objeto apontando para letras e escrevendo palavras, frases, etc. Então tudo tem uma razão de ser e tudo tem o seu tempo de acontecer dentro daquilo que é necessário. No caso, a necessidade ali não era da velocidade, e sim da credibilidade daquilo que vinha a ser divulgado pela espiritualidade através de vários médiuns participantes. Vamos nós, dando continuidade. Item 58. O médium escreve sobre a influência dos espíritos, que se servem dele como de um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário, que o mais das vezes não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem. Outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. Aí é que está uma grande dificuldade para muitos médiuns, não é? Porque quando o médium é um médium semimecânico ou consciente, intuitivo, ele tem muita dificuldade em saber o que é pensamento dele e o que é pensamento do espírito. É bem complexo. O animismo e a mediunidade, né? O animismo é aquilo que é próprio da própria alma, né? Ânima, alma. E a mediunidade é aquilo que vem e é percebido, que é transmitido pela espiritualidade. Então, toda mediunidade tem uma parcela de animismo. Toda mediunidade tem uma parcela, porque é o processo como se realiza essa transmissão de ideias, de energia, como é captada, como é decodificada pelo espírito do médium e como esse espírito comandando o seu corpo físico, porque o corpo físico é do médium, certo? Como ele vai registrar e transmitir aquela ideia que lhe surge. Isso também traz aqui uma coisa que é muito comum, e eu sempre que posso eu faço uma reflexão a respeito. Nós usamos muito incorporação. Tá? Incorporar é entrar dentro do corpo, né? Então, o que entra dentro do corpo é a energia do médium que está transmitindo a mensagem, e não o espírito que está transmitindo a mensagem. Então, nós não somos possuídos pelo espírito comunicante. Nós somos
percebemos a energia que ele está transmitindo e, como nós, espíritos que somos, percebemos isso, acionamos o nosso corpo físico pela nossa fala, pela escrita, de qualquer maneira, certo? Para que nós possamos reproduzir aquilo que nos chega. Então, é inadequado, apesar de ser muito usado, o termo incorporar, médium de incorporação, certo? Não é correto, mas é muito usado e é entendido. O importante é que seja entendido. Mas é utilizado, inclusive, na obra de André Luiz, em vários momentos. Sim, né? sim. É porque mas é como nós precisamos... Para materializar a ideia. O importante é o que o Luiz está explicando, é você entender o processo. A palavra, ela sempre foi muito utilizada pelos próprios espíritos. Mas tem que entender o que seria essa incorporação que o Aloysio deu a explicação ali. Né? Isso é que é importante. É porque toda a imantação se dá através do perispírito, não é? Sim. Então, nesses momentos mais ostensivos, é porque está havendo toda uma combinação entre o perispírito do desencarnado. O Dr. Jorge André gostava de dizer simbiose fluídica. Não é isso? Pois simbiose fluídica. É o casamento fluídico entre o perispírito do comunicante e o perispírito do médium. Tanto é que Kardec, no livro A Gênese, ele vai falar que há sim possessão, né? Porém, não a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Ele explica, ele diz que sim, há possessão, sim. Ele diz e confirma enfaticamente, mas ele explica, exatamente como a Luiz colocou, porque ele diz, se o espírito se substituísse, ele estaria morto. Então não é sair isso. Para outro entrar. Mas é isso, a doutrina espírita é maravilhosa, temos que estudá-la. Miranda tá caído da cadeira ali, ó. É um efeito físico. E o pior que eu estava pensando, você não sabe no quê? Eu estava pensando justamente numa ideia que um escritor, Lobsang Rampa, ele colocava. Quem? Quem é esse escritor? Como é que é o negócio? Lobsang Rampa. Ele, um escritor, então ele falava muito da gatinha Cleo. Então ele falava assim, um ser acabou de desencarnar, um outro espírito poderia usar aquele corpo naquela hora. É uma das teorias da escrita dele, né? Dos romances. Era romance. E eu lia muito na minha adolescência. Eu estava me lembrando disso quando a cadeira aqui baixou. Tá vendo? Te alertou para algo... É, porque foi interessante. Quando eu conheci a doutrina espírita, a primeira coisa que eu lembrei, aquela ideia é falsa. Não pode um ser desencarnou, vem um espírito ali, aproveita e usa aquele corpo, sai andando e vai fazer outras coisas com ele. Cada corpo, ele é uma propriedade do espírito encarnado e não de outro qualquer. Não de outro. Essa possessão, o nosso problema sempre são os termos, né? É a falta de uma compreensão maior do que seja efetivamente, no caso aqui, como o Eduardo lembrou, a possessão. A possessão não é tomar posse. A possessão é uma influência tão forte, certo, que o próprio espírito do encarnado não tem mais o domínio sobre o próprio corpo. Está num tipo de alienação. Isso, então passa a ser, o domínio passa a ser do outro, mas não a incorporação, não a entrada, certo, daquele espírito naquele corpo. É a ação dele com relação àquele corpo que está sob o jugo daquele espírito dentro do processo de obsessão. Mas vamos lá. Então, continuando, a ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Então, tem aqui umas orientações para leitura no Livro dos Médiuns, capítulo 15, item 179 e seguintes, e o capítulo 19, item 223 e seguintes. Sobre esse ponto aí, a gente pode dar uma explicação muito objetiva, rápida e clara. Certo? Nós sabemos que a mediunidade se processa, conforme a Miranda lembrou, de perispírito a perispírito. Né? Perispírito é matéria, a matéria não pensa. Certo? Então, na realidade, nós estamos falando de espírito para espírito através dos respectivos perispíritos. Né?
Então, a mediunidade, o espírito comunicante, ele, através do seu perispírito, ele faz um casamento fluídico, certo? Com o perispírito do médium. O espírito do médium capta essa energia que está sendo transmitida e sendo captada pelo perispírito dele, médium. E ele então vai acionar o seu corpo físico para promover algum movimento, seja de psicografia, seja de fala, o que for, para transmitir aquilo que ele está captando. E aí surge uma coisa que nós já citamos no programa anterior, mas que é muito importante porque é muito mal compreendida, que é o tal do animismo. Tá? Veja bem, se é o espírito do médium que vai acionar o seu corpo físico de alguma forma para transmitir aquilo que lhe chegou, é uma atividade do espírito encarnado. E se é uma atividade do espírito encarnado, pode ter ali uma participação dele que pode muitas vezes até mudar aquilo que está sendo transmitido pelo espírito comunicante e até deturpar aquilo que está sendo transmitido pelo espírito comunicante. Então, o Chico dizia que o bom médium, isto é, o médium mais fiel, ele tem cerca de 10 a 20% de animismo presente nas suas comunicações, porque é o próprio espírito, certo, que está executando aquilo, e se é ele que executa, pelo seu grau de conhecimento, das suas tendências, daquilo que está nele, do seu grau de evolução, ele vai participar de alguma forma daquilo que está sendo transmitido. Então isto é o que nós denominamos de animismo. E como é que nós combatemos isso? Através do estudo, através do conhecimento, através da evolução moral, através da educação mediúnica, que faz com que cada vez mais as comunicações sejam mais fiéis, tenham um critério da fidelidade daquilo que está sendo transmitido pelo comunicante e que está sendo reproduzido pelo médium. No momento mediúnico, você não pode prescindir, dispensar a presença do médium, por isso que é um momento mediúnico. Agora, o médium, quer dizer, o bom médium, ainda tem o bom médium bom, né? Que é aquele que é instrumento perfeito do bem, mas o bom médium é aquele que passa a mensagem sem deixar resíduo, com o mínimo de resíduo dele naquela mensagem. Seria um filtro, o filtro é o aparelho, mas o filtro ideal é aquele que não solte resíduos de si mesmo para saborizar a água, alterando a sua propriedade. E como é o próprio espírito encarnado do médium que irá transmitir isto, haverá a possibilidade sempre dessa influência do espírito encarnado. Por isso a necessidade da moralização do médium, porque o médium moralizando, ele vai entrar numa sintonia. Ninguém sabe quando era Chico ou quando era Emmanuel, por conta da afinidade de valores e princípios éticos dos dois. Mas sempre tinha o Chico, porque para que Emmanuel se manifestasse de forma tão clara, é porque Chico oferecia uma identificação de esforços morais. Isso aí vem um outro aspecto que é muito importante a gente entender. Não existe manifestação de espírito sem médium. Toda manifestação do desencarnado necessita de um médium, consciente ou não. Sim. Mas necessita, presente ou não. Isso. Certo? Pode até utilizar a mediunidade do vizinho, certo? Que nem sabe que é médium, para produzir algum efeito que aquele espírito está fazendo. Tem uma colocação de Kardec no Livro dos Médiuns muito interessante com relação a isso, a mediunidade de efeitos físicos, que um indivíduo comprou uma casa e nessa casa, todo dia de manhã, aparecia a parede externa cheia de pelotas de lama. E ninguém descobria quem é que jogava aquela lama. Certo? E ele, polícia, botou vigilância e não adiantava. Todo dia de manhã aparecia cheio de pelotas de lama presas na parede. Aí ele procurou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e expôs a situação, e lá foi pedido a São Luís, que era o mentor
da primeira casa espírita organizada, e manifestou-se então um espírito, e ao ser perguntado ele disse: não, quem produz aquilo sou eu. E ele perguntou: mas como é que você faz? Eu falei: eu não sei, eu quero fazer, certo? E eu sei que tem alguém que me ajuda. Ao médium, eu sei que tem alguém que me ajuda, e acontece. E aí descobriram que esse alguém que ajudava, na realidade, era a cozinheira da casa, que era uma médium de efeitos físicos, que nem sabia, tinha um medo que se arrepiava de espírito, certo? Mas era um médium de efeitos físicos. Então essa questão, ela é muito interessante, porque não existe manifestação de desencarnado sem o concurso de um médium, seja que tipo for de manifestação. Até porque o espírito não pode atuar na matéria sem, né, a intermediação de um médium, seja qual for o fenômeno, inclusive o de efeitos físicos, né, porque às vezes para muitos parece que o espírito está atuando sem a intermediação de um médico, né? Quando um objeto se move, mas o objeto jamais se moveria se não tivesse o médium de efeito físico para fornecer a energia necessária à produção do fenômeno. Esse item que nós acabamos de ler também tem um ponto aqui que é muito importante, que é essa classificação de médiuns mecânicos, intuitivos ou semimecânicos, certo? Muitas vezes o médium, ele psicografa ou fala ou qualquer coisa desse tipo, e ele nem sabe do que se trata. Sim. Ele apenas reproduz. É um médium mecânico, certo? E ele não tem controle daquilo que é colocado. André Luiz chamaria também de sonambúlico ou inconsciente, né? Esse tipo de mediunidade talvez seja de maior fidelidade, porque não tem uma participação, uma consciência do médium naquilo que está ocorrendo. Com relação aos médiuns intuitivos ou semimecânicos, ele tem uma maior ou menor consciência daquilo que está sendo recebido e transmitido. E isto implica, conforme já foi dito anteriormente, muitas vezes na dúvida se aquilo é dele ou se é uma comunicação de algum espírito. Isso é uma dificuldade. Mas também tem aqueles que já têm uma afinidade tão grande com um determinado espírito, através do qual espírito que se utiliza da sua mediunidade, que eu conheci uma médium que ela estava psicografando, aí era interrompida por alguém inadvertidamente, que lhe fazia alguma pergunta, alguma coisa, ela parava, atendia, e em seguida fechava o olho e continuava do ponto onde havia parado. Tá certo? Sem nenhuma alteração de uma sequência de raciocínio. Então são tipos diferentes de médium, são características diferentes de médiums que nós temos que entender que são muito, muito grandes, essas variedades, essas variações da mediunidade que nós verificamos a presença, ok? Porque mesmo entre médios que tenham a mesma faculdade, cada um vai ter a sua intensidade na maneira de manifestar. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa. Passa rápido, como é maravilhoso estudar a doutrina espírita e sobretudo na companhia de cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos que estão aqui nos acompanhando, que tenham uma boa noite, uma noite de muita paz. Que Jesus paz para todos nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando, programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em novembro de 1859, vamos começar hoje um novo título. Semana passada falamos sobre o senhor Swedenborg, precursor aí, né, da doutrina espírita. Enfim, conversamos bastante sobre isso. Ele respondeu uma série de questões aqui, né, para o Kardec. Inclusive, falou sobre a manifestação de Deus. Como é que Deus ajuda o homem? Através do próprio homem. Não é? Sem dúvida nenhuma, ele faz isso o tempo todo, né? Através do próprio homem, encarnado ou desencarnado. Também, com certeza, tá? E aqui comigo ele, Francisco de Assis. Tudo bem, Chiquinho? Tudo bem, uma ótima noite a todos. E vamos mais uma vez, né, encarar esse desafio aí, que o Senhor nos conduza. Com certeza, né? Tá sendo muito bom estudar a Revista Espírita aqui com vocês, não é? Traz pra gente, assim, nossa, abre muito mais a nossa mente, traz muito mais esclarecimento, sem dúvida. A leitura é tudo, né? Embora às vezes eu não saco muito assim do francês, não é? E dá uma meia enrolada, a língua enrola e tudo, mas a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode. Dentro do que o Google também nos auxilia, né? Também, viva o Google, né? Viva o Google. Mas aí, às vezes, tem palavra em francês que a gente lê em inglês, mas tá tudo certo. Vamos lá. E assim vamos indo. Vamos em frente. Chiquinho, A Alma Errante é um título da Revista Espírita de novembro de 1859. Tá? Interessante, né? A Alma Errante. Exato. Você quer ler? Leio, vamos lá. Vamos lá. Então, comecemos. No volume intitulado Les Nouvelles, escrito por Maxime Duchamp, encontra-se uma história comovente que recomendamos aos nossos leitores. É de uma alma errante que conta suas próprias aventuras. Então, na verdade, é uma autobiografia, né? Exato. Dentro daquilo que ela sugere contar, né? Tá. Não temos a honra de conhecer o Sr. Maxime Duchamp, a quem jamais vimos. Consequentemente, não sabemos se colheu seus ensinamentos em sua própria imaginação ou em estudos espíritas. Mas, seja como for, ele não podia ser inspirado com maior felicidade. Podemos julgá-lo pelo seguinte fragmento. Não falaremos do quadro fantástico no qual a novela é encaixada. É um acessório sem importância e puramente formal. Sou uma alma errante, uma alma penada. Vago através dos espaços esperando um corpo. Viajo nas asas do vento, no azul do céu, no canto dos pássaros, nas pálidas claridades da lua. Sou uma alma errante. Desde o instante em que Deus nos separou dele, temos vivido na terra muitas vezes, ascendendo de geração em geração, abandonando sem pesar os corpos que nos são confiados e continuando a obra de nosso próprio aperfeiçoamento através das existências que sofremos. Quando deixamos este hospedeiro incômodo que nos serve tão mal, quando ele vai fecundar e renovar a terra donde saiu, quando em liberdade abrimos finalmente nossas asas, Deus nos dá a conhecer o nosso objetivo. Vemos nossas existências precedentes e avaliamos o progresso realizado durante séculos. Compreendemos as punições e recompensas que nos atingiram, pelas alegrias e pelas dores de nossa vida. Vemos nossa inteligência crescer de nascimento em nascimento e aspiramos ao estado supremo, pelo qual deixaremos esta pátria inferior para ganhar os planetas radiosos, onde as paixões são mais elevadas. O amor menos ambicioso,
a felicidade mais constante, os órgãos mais desenvolvidos, os sentidos mais numerosos, cuja morada é reservada aos habitantes dos mundos que, por suas virtudes, se aproximaram da beatitude mais do que nós. Quando Deus nos envia novamente os corpos que para nós devem viver uma vida miserável, perdemos toda a consciência daquilo que precedeu esses novos nascimentos. O eu, que havia despertado, dorme mais uma vez, não persiste mais, e de nossas existências passadas não restam senão vagas reminiscências que nos causam simpatias, antipatias e, por vezes, ideias inatas. Não falarei de todas as criaturas que viveram no meu sopro, mas minha última existência sofreu uma desgraça tão grande que é apenas desta que quero contar a história. Seria difícil definir melhor o princípio e a finalidade da reencarnação, a progresso dos seres, a pluralidade dos mundos e o futuro que nos aguarda. Eis agora, em 2 palavras, a história daquela alma. Um rapaz amava uma jovem e era correspondido, mas havia obstáculos contrapondo-se à sua união. Pedi então a Deus que durante o sono permitisse a sua alma desprender-se do corpo, a fim de visitar a sua bem-amada. Este favor foi-lhe concedido. Assim, todas as noites, sua alma se envola e deixa o corpo em estado de completa inércia, donde não sai senão quando a alma retorna e se integra ao corpo. Durante esse tempo, vai visitar aquela que ama. Ele a vê sem que ela o suspeite. Quer falar-lhe, mas ela não o escuta. É feliz com as alegrias dela, triste com as suas dores. Nada mais grandioso e mais delicado que o quadro dessa cena, entre a moça e a alma invisível. Mas, ó, fraqueza do ser encarnado! Um dia, ou melhor, uma noite, ele se esquece. 3 dias se passam sem que pense em seu corpo, que não pode viver sem a alma. De repente, pensa sua mãe, que o espera e que deve estar inquieta devido a um sono tão prolongado. Então corre, mas é tarde demais. Seu corpo deixara de viver. Assiste aos funerais, depois consola sua mãe. Desesperada, sua noiva não quer ouvir falar de nenhuma outra união. Vencida, entretanto, pelas solicitações da própria mãe, acaba cedendo, depois de longa resistência. A alma errante lhe perdoa uma infidelidade que não está em seu pensamento, mas para receber suas carícias e não mais a deixar, pede para encarnar-se no filho que deve nascer. Se o autor não está convencido das ideias espíritas, é preciso convir que representa muito bem o seu papel. Então, sobre a alma errante, a gente pode sugerir aqui que, né, as pessoas procurem lá no Livro dos Espíritos, questões 154 a 162, separação da alma e do corpo. Tem todas as explicações, o Kardec fala o que acontece com a alma quando ela deixa o corpo físico, vai para a erraticidade. Aí, o que é erraticidade, Renato? Erraticidade são todos os espíritos que estão aguardando uma nova prova, uma nova existência corporal, tá? Por isso é que se fala alma errante. Quando você diz a alma no mundo espiritual, mas ela não é errante, é porque ela não precisa mais reencarnar. Enquanto ela estiver na erraticidade, enquanto ela for errante, significa que a alma necessita de encarnação, necessita de reencarnação, para continuar o seu processo de depuração, tá? E o Kardec vai, né, fazendo ali uma série
de perguntas, como é que acontece, tudo isso, toda a separação, né, e tudo mais, tá? Então, o Livro dos Espíritos está lá. Perguntas 154 a 162. Tá? Bom, e inicialmente aqui ele coloca a ideia de que o autor poderia ou não ter as suas ideias com base no Espiritismo. Mas o que reforça a ideia de que ele coloca aqui, que o espírito que desencarnou, por ter abandonado o próprio corpo por 3 dias, ele pede para reencarnar como o filho que vai nascer dessa união após a morte dele, né? Com a sua amada. E como não, né? E até Kardec coloca, se o autor não está convencido das ideias espíritas, é preciso convir que representa muito bem o seu papel. Porque, por mais que ele não conhecesse, ele sabia do mecanismo da reencarnação. Exato. Né? E ele pede para retornar como filho. Mas, além desta, ele fala de uma série de outras vidas inicialmente, que ele recolhe a experiência ao longo de todas as vidas. Perfeito. E lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, também a pessoa também pode se esclarecer acerca dessa situação, né, e tudo mais. Há muitas moradas na casa de meu pai, e o 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Vai definindo tudo isso aí. Não é isso, Chiquinho? É isso aí. Então tá bom. Bibliografias, né, dadas. Isso aí. Como deve ser. E a gente dá prosseguimento aqui, né? Agora nós vamos iniciar um novo capítulo. O título, né? É título. O Espírito e o Jurado. Acho que vocês vão se lembrar que uns 2 programas atrás aí a gente falou, olha, vai ter aí um capítulo que vai falar do Espírito e um Jurado. Isso. Então chegamos aqui, demorou um pouquinho, mas chegamos nesse título. Eu vou começar a leitura, tá? Para a gente poder saber o que o Kardec está querendo dizer aqui a respeito disso. Então diz assim: um dos nossos correspondentes, homem de grande saber e provido de títulos científicos oficiais, o que não o impede de ter a fraqueza de crer que temos uma alma, que essa alma sobrevive ao corpo, que depois da morte ela erra no espaço e pode ainda se comunicar com vivos, tanto melhor que ele mesmo é um bom médium e tem numerosas conversas com seres de além-túmulo, nos endereçou a seguinte carta. Não é? Então vamos lá. Senhor, talvez julgareis oportuno dar o lugar ao fato seguinte em vossa interessante revista. Fui jurado há algum tempo na corte criminal. Havia julgado um homem jovem, apenas saído da adolescência, acusado de uma morte cumprida na pessoa de uma mulher idosa, com horríveis circunstâncias. O acusado confessara e contara os detalhes do crime com uma impassividade e um cinismo que faziam a Assembleia tremer. Entretanto, era fácil de prever que, tendo em vista sua idade, sua falta absoluta de educação e os estímulos que recebera em sua família, solicitariam para que as circunstâncias atenuantes, né, tanto mais que rejeitava a cólera que o fizera agir numa provocação por injúrias. Eu quis consultar a vítima sobre o grau de sua culpabilidade. Apelei, durante a sessão, por uma evocação mental. Ele me deu a conhecer que estava presente e lhe entreguei a minha mão. Eis a conversa que tivemos, eu mentalmente, ele por escrito. E aí, de novo, Chiquinho pergunta e resposta. Não é? Que pensais do vosso assassino? Resposta: não serei eu a acusá-lo. Por quê? Porque ele foi impedido ao crime, ou melhor, impelido ao crime por um homem que me fez
à corte há 50 anos, e que, nada havendo obtido de mim, jurou vingar-se. Conservou na morte o desejo de vingança, aproveitando-se das disposições do acusado para inspirar-lhe o desejo de matar-me. Como o sabeis? Porque ele próprio me disse, quando cheguei ao mundo em que hoje habito. Concebo a vossa reserva diante desse impulso que o vosso assassino não repeliu como o devia e como o podia. Mas não pensais que a inspiração criminosa, a qual tão voluntariamente obedeceu, não teria sobre ele a mesma força se não tivesse nutrido e entretido a longo tempo sentimentos de inveja, de ódio e de vingança contra vós e vossa família? Seguramente. Sem isso, ele teria sido mais capaz de resistir. Eis porque afirmei que aquele que quis vingar-se aproveitou-se das disposições deste rapaz. Havereis de convir que ele não se teria dirigido a alguém que se dispusesse a resistir. Ele goza por sua vingança? Não, porquanto vê que lhe custara caro. Além disso, ao invés de me fazer mal, ele me prestou um serviço, fazendo-me entrar mais cedo no mundo dos espíritos, onde sou mais feliz. Foi, pois, uma má ação, sem proveito para ele. Circunstâncias atenuantes foram admitidas pelo júri, pelos motivos que indiquei mais acima, e a pena de morte foi afastada. Sobre o que acabo de contar, há que se fazer uma observação moral da mais alta importância. É necessário disso concluir, com efeito, que o homem deve vigiar até os seus menores pensamentos, até os seus maus sentimentos, em aparência, os mais fugídios, né? Porque tem a propriedade de atraírem contra ele os espíritos maus e corrompidos e de o oferecer. Fraco e desarmado às suas culpáveis inspirações, é uma porta que abre ao mal, sem ele compreender o perigo. Foi, pois, com um profundo conhecimento do homem e do mundo espiritual que J.C. cometeu adultério em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Tenho a honra, etc. Enfim, olha, é uma passagem que a gente pensa, né, muito, porque tem situações aqui importantíssimas. Tem a questão da influência, não é? Ele era médium em potencial para receber essa influência. Talvez tivesse algum pensamento malsão, né, de alguma situação, e aí foi fácil do espírito chegar e, opa, vai lá, faz isso, não é? Promove essa ação e tudo mais. E é algo que deve se observar, sim, né, e tudo. Mas naquela ocasião foi levado em consideração um depoimento, né, Chiquinho? Exatamente. A vítima, né? A vítima veio em socorro daquele que era o acusado. Mas isso não o isentou da responsabilidade, não, né? É sabido. Sim. Mas sim da prova, ou melhor, da condenação à morte. Né? Então houve um atenuante aí em favor da pena, que em vez de ser praticada a morte do acusado, seria apenas a prisão, né? O cumprimento de uma pena. Bom, vamos para um outro título, né? Simon M. Né? Não, tem uma honra, etc. E Simon M. que falava. Que falava, que está fascinando lá e tudo mais, isso, beleza. Né? Agora é advertências. Agora sim que a gente vai para um outro título, com certeza. Advertências de Além Túmulo, o oficial da Crimeia. Né? Ótimo, vamos nós. O Independência Belga tá em português. Que bom, hein, Renato? Pra mim tá em francês. Eu já olhei essa, já fiquei tremendo. Falei, ih, rapaz, o nome tá em francês. Então, isso aqui tá em português, né? Opa, em inglês a gente... Né?
Então vamos lá. O Independência Belga, que não nos acusará de um excesso de benevolência a respeito das crenças espíritas, narrou o fato seguinte, que vários outros jornais repetiram e que reproduzimos por nossa vez com todas as reservas, não tendo ocasião para lhe constatar a realidade. Seja porque nossa imaginação inventa e habita um mundo de almas ao lado e acima de nós, seja porque o mundo no qual estamos, vivemos e nos movemos, este realmente existe, é fora de dúvida, para mim, pelo menos, que inexplicáveis acidentes se produzem que provocam a ciência e desafiam a razão. Na Guerra da Crimeia, durante uma dessas noites tristes e lentas que se prestam maravilhosamente à melancolia, ao pesadelo, a todas as nostalgias do céu e da terra, um jovem oficial de repente se levantou, saiu de sua tenda, foi procurar um dos seus camaradas e lhe disse: "Acabo de receber a visita de minha prima, de senhorita T. Tu sonhas?" Não. Ela entrou pálida, sorridente e roçando apenas o solo, muito duro, muito grosseiro, para seus pés delicados. Ela me olhou, depois que sua voz doce bruscamente me despertou e me disse: "Tu tardas muito, preste atenção. Algumas vezes se morre da guerra sem ir à guerra." Quis lhe falar, me erguer, correr para ela. Ela recuou e, colocando um dedo sobre os lábios: "Silêncio", me disse, "tenha coragem e paciência. Nós nos reveremos." Ah, meu amigo, ela estava muito pálida e eu estou certo de que está doente, né? Que me chama, né? Olha, é interessante que não vai dar tempo da gente continuar, né? Vai ficar... cenas do próximo capítulo. Isso, né? Vai ficar as cenas do próximo capítulo aqui, né? Ele está tendo aqui uma visão, não é? Enfim, né? E tudo mais. Mas vamos guardar, né, o texto para o próximo programa. Super importante. É curto, né? É curto, mas vai trazer aqui alguns esclarecimentos para a gente a respeito do que tem acontecido, dessas advertências de além-túmulo, tá? Quantas e quantas vezes a gente sonha com pessoas que a gente nem sabe que desencarnou, né? Pois é. Que está desencarnado. Quantos e quantos já estiveram ao seu lado também que estão desencarnados e você nem se deu conta disso? Também conversou, bateu um maior papo, não é isso? E não fazem mais parte desse mundo, mas sim do outro mundo. Com certeza. Bom, olha, o programa Luz na Penumbra está chegando ao final, não é? A gente vai voltar semana que vem, continuando com esse depoimento aqui super importante desse jovem, né? E acerca do que ele vem dizendo sobre essa visão que ele teve da prima dele, tá? Ok? Mais uma vez aqui, olha, muita paz a todos. Não se esqueçam lá, não é isso? Do telefone do Clube da Fraternidade, 21 3386 1422. Ele também é o WhatsApp para você participar. Tem o site, radioriodejaneiro.digital. Tem o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, a aba Clube da Fraternidade, para você se tornar também aí, né, alguém que, né, pode ajudar muito na manutenção, né, da emissora, para ela continuar levando essa mensagem consoladora aí a todos que necessitam de uma palavra de conforto. Francisco de Assis, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez, tá bom? Graças a Deus, mais uma vez agradecemos a oportunidade e retornaremos, se assim Deus permitir, no próximo programa. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.